vocês levantaram, né? Me mandem daí pelo Whats, não na forma de mensagem, como se fosse um documentozinho de Word ou em PDF, até melhor, com o nome do grupo, o tema, o tipo de material que vocês vão Uhum. produzir e as referências bibliográficas que vocês vão utilizar. Que daí eu posso fazer algum encaminhamento em relação às referências bibliográficas. E daí, assim, agora ao longo das próximas aulas, né, nossos próximos encontros, a gente sempre vai separar uma parte para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto integrador. Então, hoje vocês estão me passando qual é o tema, né, qual é o grupo, qual é o tipo de material que vocês vão produzir. E daí, nas próximas aulas, eu vou conversando com vocês. Como é que tá a produção, o que já fizeram, tá? Como é que vai ser esse caminhamento. Então, até o final do mês de novembro, agora, a gente vai conversando sobre isso em todas as aulas, tá bom? Tá bom. Vocês conseguiram já fazer leituras? Então, nós separamos alguns artigos. A única dúvida é em relação. Nós pegamos um artigo sobre os reinos sudaneses e um outro sobre se a gente deve usar um sobre metodologia do ensino de história da África. Perfeito, com certeza. Muito bem-vindo, porque às vezes pode ajudar vocês, inclusive, na produção da cartilha. Às vezes daí não exige que vocês leiam também Uhum. algo sobre material didático, digamos assim, né? Eu até já tinha indicado um texto, vou separar mais alguns para mandar também para vocês, tá? Essa semana eu farei isso. Não para o grupo de vocês em especial, né? Para o grupo todo da turma. Mas com certeza, minha metodologia de ensino da África, como trabalhar com a história da África, né? A Isso. partir de quais referências, que tipo de recorte, até para a questão das desconstruções, problematizações, desconstrução de estereótipos. Com certeza, Wesley, esse é o caminho, tá? Então tá bom. Então tá bem Obrigado. encaminhado. A aula que vem conversamos novamente. Eu acho que eu vou fazer assim, gente, pra gente não perder também o AVA, né, que é a plataforma também até para garantia de nota e tudo mais. Eu acho que na próxima aula, no lugar de eu pedir que vocês postem lá no fórum algo a respeito do conteúdo específico ou do autor que a gente vai trabalhar, eu vou pedir que vocês postem, eu vou colocar daí os critérios que vocês postem no AVA. Isso que eu pedi é melhor do que por WhatsApp, que daí fica ali tudo registrado, tá? Que vocês daí postem o grupo, o tema, o tipo de material e as referências bibliográficas, tá bom? Daí fica tudo registrado ali. Claro que daí não precisa postar todo mundo. Uma das pessoas do grupo posta, tá? E colocando o nome de todos os integrantes, que daí eu sei que ficou ali registrado a questão da presença, tá bom? Fazemos assim então. Próxima aula vocês vão fazer isso, na próxima semana, tá? Além do grupo do Wesley, tem mais alguém que já fechou o grupo? Tem aí a Bianca, a Luísa, Ricardo. Ninguém mais fechou o grupo ainda, gente? Professora, aqui é o Iago. Eu, o Ricardo e a Luísa, nós somos um grupo também. Então não precisa Isso que eu colocar. ia falar, procurando o botão para abrir aqui. Tá bom. Iago é com Iago, né? Com Y, isso? Com Iago Y, obrigada. Ricardo e Luísa. Isso. E daí vocês já conseguiram pensar também, gente, qual é o contexto histórico que vocês vão abordar? Olha, professora, eu acho que o maior problema é o assunto. Vocês não definiram A ainda. gente tem até nós estamos com alguns assuntos, mas não definimos ainda. Tá, e vocês já pensaram qual é o tipo de material didático pedagógico que vocês querem produzir? O Iago tinha dado uma ideia de fazer um podcast Legal. para a gente falar sobre o assunto. Eu achei interessante, porque do jeito que a gente está, né, cada um na sua casa, fica bem mais Daí vocês, tranquilo vocês, de fazer. vocês gravariam um podcast e daí mandariam para mim para eu avaliar depois a gravação. Pode Isso. ser, pode ser. O bacana do podcast daí é pensar na identidade do podcast, né? Como é que, bom, vocês devem ter mais experiência que eu a respeito disso. E daí buscar também, né? Deve ter já produção bibliográfica a respeito. Tem tantos bons, tem ótimos podcasts, inclusive, né? Inclusive dentro da área de Isso. história. Eu conheço alguns que são da área das mulheres, dos feminismos, de gênero, questão da maternidade. Um dos assuntos que a gente pensou em falar era sobre as mulheres, né, no período moderno. Mulheres na E modernidade. isso, dentro da modernidade. As mulheres na arte, talvez, mas É. ainda a gente não define, entendeu?
É, Tá é, meio no ar. é importante, então, vocês definirem qual vai ser o tema, né, de enfoque, para que vocês possam fazer alguma leitura de bibliografia. Porque mesmo que vocês, por exemplo, né, decidam trabalhar com as mulheres na modernidade, é muito amplo, então tem que definir melhor, Sim, né? sim. Mulheres na arte, mulheres do século XVIII, mulheres no campo das letras, mulheres em trabalho, mulheres em educação. Então tem que definir para Eu acho que tem que fazer um recorte, né, para isso, não ficar exato. muito extenso. Mas a ideia do podcast é muito boa. Então, o que vocês podem fazer por enquanto é buscar alguma leitura a respeito do uso de podcast, de organização de podcast, né? Principalmente pensando em podcast como tendo um fim educacional, né? Digamos assim, tá? Eu acho, Professora, eu acho que cada vez mais professores e professoras têm utilizado, né, blogs, podcasts, YouTube, né, para produzir, né, suas aulas, desenvolver Eu achei conteúdos. Então, eu acho que é uma bacana a ferramenta ideia. atual, né? Alguém queria falar? sou eu, professora, o Iago. Eu pensei na questão do podcast pensando naquela questão da nossa matéria de práticas pedagógicas, na questão da sala de aula invertida, para ser um material para o aluno escutar antes, no caso, antes de uma aula, para daí ele já chegar preparado para a aula, tendo escutado ali no transporte ou algo do tipo um podcast, entende? Pode ser também, uma boa ideia. Entra dentro de uma metodologia mais ampla. Pode ser. Na verdade, ele serviria, né, como uma introdução, né, ao tema, né, para o aluno trazer já alguma coisa para a aula. Mas ainda assim, vocês têm que pensar no conteúdo. Acho que o mais importante agora é a gente pense no conteúdo. A ideia é ótima do podcast, eu gostei bastante, tá? Só tem que pensar, definir rapidamente o conteúdo, porque vocês não têm muito tempo. Vocês vão ter que fazer algumas leituras. Aí, se for, né, algum tema que eu conheça melhor, eu posso indicar alguma leitura, senão a gente conversa com os outros professores também. Se for, né, relacionado à história antiga, história do Brasil, tá? Aí vocês podem pedir ajuda para os outros professores também. Ok, então, Iago, Ricardo e Luísa já né, tem mais um grupo. E tem mais alguém aí, gente, que já tem grupo definido? Então, vocês precisam fazer isso o quanto antes, tá, gente? Por exemplo, na semana que vem, quando eu pedir lá no AVA, né, vocês vão ter que fazer isso lá na atividade de frequência, tem que estar definido já tudo isso. Vocês não têm mais tempo agora, vocês têm que sentar, conversar, fechar o grupo e conversar, senão vocês não vão ter tempo de realizar esse trabalho. Porque, deixa eu ver como é que tá o calendário, né? Porque quando que é a semana de prova? Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Vocês vão ter que me entregar até a semana de provas esse material, para eu poder corrigir rapidamente, inclusive, né? Porque eu preciso daí passar as notas, inclusive, para os seus professores. Tem que ser entregue na semana de provas, tá? Tô abrindo aqui, ó, o nosso plano de ensino, que daí já tem aqui quando que é semana de provas. Aí comigo vocês têm o que de trabalho, então, esse semestre, né, gente? Vocês têm que me entregar, então, na verdade, esse material, né, que na verdade é a avaliação não da disciplina em si, mas do projeto integrador, que vai valer para todas as disciplinas. Vocês têm que daí fazer todas as atividades de frequência, tá? E vocês têm que se preparar para a prova, tá bom? Não tem nenhum trabalho de pesquisa nem nada. Então, não é tanta coisa, vocês precisam dar conta desse trabalho, gente. Deixa eu ver aqui. Semana de provas vai ser na primeira semana. Não. Na primeira semana de dezembro. Então, vocês têm até a primeira. Vocês têm algumas semanas para fazer, tá? Então, na primeira semana de dezembro, vocês têm que estar me entregando. Eu sugiro que vocês tentem fazer algo não muito complexo, tá, gente? Procurem fazer algo mais simples, que não exija também uma questão técnica, né, de montagem muito complexo, né? Às vezes tem que fazer colagem, recortar, desenhar. Teve um grupo uma vez que eu trabalhei, né, com a disciplina de prática, e eles decidiram fazer um HQ. E daí um deles tinha uma habilidade artística e ia fazer toda a parte dos desenhos. E daí isso toma muito tempo, né? Porque não é só chegar e desenhar. Tem que fazer toda uma pesquisa para não desenhar, né, para não trazer estereótipos, né, para ter todo o cuidado de cenário, de indumentário e tudo, né? Então eles acharam que ia dar tempo e daí chegou ali em cima da hora, eles não tinham conseguido dar conta de tudo isso, tá? Então procurem fazer coisas simples agora, gente, uma cartilha, um podcast, às vezes um blog, né? Vocês escolhem um tema, né, um assunto e desenvolvem lá dentro de um blog. Algo que não dê, assim, que não exija também muita
produção técnica, né? Ou conhecimento especializado, digamos assim, tá bom? Então tá, eu vou aguardar os outros grupos, gente, que os outros se manifestem, tá? Eu vou pedir também, Wesley, se você puder fazer a gentileza como representante da turma, de avisar a turma que eles precisam enviar isso o quanto antes. Então, se eles puderem enviar para você o nome, pelo menos, do grupo e o tema, né? Ou o tema, ou o material que eles vão produzir, até antes da semana que vem para colocar no AVA, tá bom? Que eu acho que Ok. isso já tinha que ter sido fechado, na verdade. Eu já tô pedindo isso há algumas semanas. Então, Uhum. não tô falando pra você, tá, Wesley? Isso não é tua responsabilidade. Tô falando da turma como um todo. Então, a turma, assim, né, os grupos, né, hoje já os grupos já passaram. Mas os que não passaram ainda, gente, já deveriam ter se organizado. Né? Pelo menos ter fechado um grupo, ter pensado minimamente, né, assim, a gente vai fazer tal material, ou a gente vai trabalhar com tal tema, tá? Então, o restante da turma tem que se organizar, se agilizar, senão não vai dar tempo. Não é muita nota, né, que vale esse trabalho, mas depois faz a diferença, né, no final do semestre, principalmente porque essa nota vai valer para todas as disciplinas, tá bom? Então, agradeço aí os grupos que já se organizaram, que já passaram o tema, tá? Daí, toda aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Então, tentem, quem já fechou tema e já fechou o material que vai fazer, agora se organize para fazer as leituras o quanto antes, na próxima semana. Como não é uma grande carga, não é um grande número de textos para leitura, você tem que fazer 3, 5 leituras né, entre artigos, capítulos de livro. Procure já na semana que vem se organizar, fazer leitura, se dividir, inclusive, se for necessário, né? Aí depois vocês se encontram, trocam as informações, socializam as informações, tá? Para na nossa próxima aula de quinta-feira, vocês já me trazerem já que houve desenvolvimento no trabalho. Quem já fechou os temas, né? Ó, professor, a gente já conseguiu ler e já vamos caminhar nesse viés, tá bom? E daí, se for necessário, gente, também podem ir me perguntando no WhatsApp, a gente pode ir conversando, selecionem, né? Selecione não. Pensem num representante para cada grupo, tá? E daí esse representante ou essa representante pode ir conversando comigo pelo WhatsApp também. Só peço que não sejam todos, porque daí acaba ficando confuso. Então, daí pode ir me perguntando, professor, a gente organizou dessa forma, a gente pensou isso, está adequado, não está adequado, que eu também vou passando algumas orientações e encaminhamentos pelo WhatsApp, né? Já que a gente não tem tanto tempo agora. Então, vamos lá, É, pessoal. Pode falar. professora, só uma perguntinha. Quem que E tá falando? Ricardo. Ricardo. E as apresentações Você diz dos dos seminários? historiadores? Então, desculpa. Como quando eu comecei o segundo bimestre, tinha um grupo que tinha que fazer, e daí deu uma confusão, porque era para ter feito no primeiro bimestre, e daí a gente adiou a aula, o grupo não conseguiu apresentar, e daí eu comecei sem, né, esse grupo daí ia novamente na aula que eu comecei o bimestre, depois dos feedbacks, eu ainda não tinha conversado com esse grupo, né, daí eu decidi não fazer agora nesse segundo bimestre, gente, porque daí esse grupo não conseguiu fazer, e daí teria os outros grupos, e aí eu decidi não fazer nesse segundo bimestre, tá? Decidi colocar lá nas atividades de frequência, sempre que vocês contribuam, né, pesquisando sobre a biografia do autor, algum dado Ok. de produção bibliográfica. Aí eu decidi tirar essa parte da atividade. Até porque a nota que ela valeria, ela não tem uma nota específica, né? É a nota que vale da participação naquela aula, que vale também se vocês entrarem na atividade de frequência, tá? Aí eu decidi tirar por conta dessa confusão que teve no final do primeiro bimestre e no início do segundo, tá bom? Ok, Mas não obrigado. deixem de contribuir lá no fórum. No fórum não, é uma espécie de um fórum, na verdade, né? Mas atividade de frequência, não sei se vocês conseguem ver a atividade do outro agora nesse semestre, mas não deixem de colocar lá, porque eu estou sempre pedindo que vocês pesquisem algo a respeito do pensador, da pensadora, do historiador que a gente está trabalhando. E daí o que eu fiz? Tive que fazer um ajuste também no plano de ensino, né? Porque a gente perdeu uma aula por conta de um evento, né? Então, gente, no plano de ensino, nós estamos atrasados, né, em relação ao que está lá. Porque hoje é dia 5/11. E hoje a gente vai abordar o tema, vocês já entraram no AVA, eu imagino, né? Que é a questão da sociedade de corte. Que quando eu coloquei o título lá no AVA e quando eu coloquei o título no plano de ensino, seria a aula do dia 29/10. Que ela está como a ordem aristocrática e o espetáculo da política, tá? Que na verdade o que a gente vai trabalhar hoje é a sociedade de corte. E daí a gente vai ter que cortar o tema, o papel das mulheres no ideal civilizatório. Infelizmente, a gente não vai conseguir abordar, né? Porque a gente perdeu uma ou duas aulas, na verdade, por conta de eventos.
E a gente também vai ter que cortar, a gente vai ter um cine-debate, que seria, na verdade, hoje, né, dia 5/11, então, né, hoje não é possível fazer esse debate, porque não tem como fazer esse debate sem ter primeiro estudado a sociedade de corte. Então, eu tive que fazer uma seleção do que eu achava que era mais essencial, né, em relação ao papel das mulheres como, né, o papel das mulheres no ideal civilizatório. A gente acabou abordando isso indiretamente em alguns momentos, né? Agora, a questão da sociedade de corte eu tinha que discutir com vocês, porque se a gente não trabalha com a sociedade de corte, depois a gente não consegue entender a questão do iluminismo, a crítica iluminista, né, à sociedade aristocrática. Então, eu mantive a sociedade de corte até por uma questão de compreensão das próximas unidades que são também essenciais, né? A questão do iluminismo a gente não tem que não abordar em moderna e na disciplina de história moderna que trabalha com sociedade e cultura, tá? E daí o cine debate também eu vou ter que cortar porque não, né, não temos como mantê-lo. Porque daí depois dessa aula, gente, nós vamos ter só mais 2 aulas antes da revisão de conteúdos que serão sobre iluminismo. E a gente tem que ter pelo menos umas 2 aulas sobre iluminismo, senão vocês não vão conseguir entender minimamente, tá bom? Então, temos essa aula sobre sociedade de corte, e daí a do dia 12/11 sobre iluminismo, dia 19/11 também sobre iluminismo, e daí a gente já vai ali para revisão de conteúdos, prova bimestral. Esse segundo bimestre, na verdade, ficou muito curto e bem complicado, na verdade. O primeiro bimestre rendeu muito mais. E a turma também, eu sinto que a turma também está um pouco já desmotivada, não sei se é só na minha disciplina, se são em várias, né? O pessoal também não tem participado tanto. Como eu comentei, espero, né, que o pessoal tenha pelo menos esteja, né, assistindo pelo menos as gravações. Eu até entendo, gente, porque não é só a turma de vocês. Tá todo mundo muito cansado, já um pouco já, né, acho que até desmotivado, né, por conta desse formato de live, né, acho que tá todo mundo querendo voltar para presencial, ter uma outra dinâmica, e acaba que final de ano tá todo mundo assim já sobrecarregado, com um monte de trabalhos. Eu até entendo, tá? Mas, assim, também senti que esse segundo bimestre não rendeu tanto, foi muito curtinho, foi um pouco confuso, mas tudo bem, né? Vamos terminá-lo da melhor forma possível, tá bom? Então, hoje nós temos uma aula muito importante e muito interessante, né? Um tema que eu gosto bastante, que é trabalhar com essa questão da sociedade de corte, né? Então, hoje a gente retoma, né? Na aula passada a gente falou várias vezes desse sociólogo, né? O Norbert Elias, que é um sociólogo muito influente na história, né? A gente falou um pouquinho da biografia dele na aula passada. Eu pedi, inclusive, que vocês, na atividade de frequência, falassem um pouquinho do Norbert Elias, da produção bibliográfica, né? Da biografia dele. A gente conversou bastante a respeito disso na aula passada, apesar de que na aula passada eu não pedi que vocês lessem o texto do Norbert Elias em si. Vocês leram um texto do Jacques Revel que falava sobre a questão da civilidade, né? Do processo civilizador. O nome do texto era Os Usos da Civilidade. Mas, né, o Jacques Revel fez muitas referências ao longo do texto ao Norbert Elias, porque o Norbert Elias é a grande referência para se trabalhar com a questão da civilidade, do processo civilizador da modernidade. E o Norbert Elias também é a grande referência para se trabalhar com a questão da sociedade de corte, que a gente já vai ver o que é, tá? E daí, nessa semana, eu não poupei vocês da leitura do Norbert Elias. Eu enviei o PDF da obra Sociedade de Corte. É claro que vocês não têm que ler a obra na íntegra. Eu pedi que vocês lessem 2 capítulos, né? Principalmente o primeiro capítulo que eu pedi, o mais importante, a leitura, né, do primeiro capítulo. Deixa eu até abrir aqui para falar direitinho para vocês. Nós estamos aqui no dia 2/8/11, aqui. Então, eu pedi que vocês lessem o capítulo 7 e o capítulo 5, né? O capítulo 7 é o mais importante. Então, se forem escolher assim, que capítulo que eu vou ler para a prova, para entender esse tema, leiam o capítulo 7. Aí, se der tempo, leiam também o capítulo 5, tá? E melhor, é claro, se puderem ler os 2 capítulos. O capítulo 7 fala um pouco da constituição dessa nobreza de corte na França, tá? Dos processos de constituição desde o contexto medieval até o século XVII, entrando um pouquinho no século XVIII também, mas o foco é mais século XVII, né? Porque a sociedade de corte fala, na verdade, de um contexto histórico específico, que é a França do século XVII, tá? E o capítulo 5, apesar de, né, ver antes do capítulo 7, mas eu sugiro que vocês leiam depois, ele fala sobre o papel da etiqueta como um código, né, de significação e de hierarquização das relações dentro da corte, tá? Então, se possível, leiam os 2. Mas se não der, tudo bem, leiam primeiro, pelo menos o capítulo 7.
E a questão que eu coloquei para vocês lá na atividade de frequência, daí eu não coloquei sobre o Norbert Elias, né, porque vocês já tinham falado na semana passada, eu coloquei uma questão de conteúdo mesmo, para vocês. Deixa eu só abrir aqui para lembrar como é que eu tinha colocado. Cadê? Esse AVA às vezes é meio chato. Mas eu coloquei para vocês falarem como é que é a Constituição mesmo, a questão da cultura de corte, né, na França. Então, gente, não vou me demorar muito falando sobre a questão do Norbert Elias, porque já falamos bastante na aula passada, mas o Norbert Elias, então, escreve essa segunda obra, né, sobre a modernidade, que também é muito importante, né, para a discussão sobre modernidade, no qual ele vai se debruçar sobre um recorte em um contexto muito específico, como eu coloquei, que é a França do século XVII. E quando ele cunha essa categoria sociedade de corte, ela é uma categoria histórica, mas é diferente de outras categorias. Porque, por exemplo, quando a gente fala da categoria da revolução, por exemplo, né, a gente usa essa categoria a gente aplica a vários contextos históricos. Claro que com as devidas adaptações. Então a gente utiliza muito, claro que às vezes até de forma isso é criticado, mas a gente utiliza ainda o conceito de revolução para se referir à Revolução Inglesa, ou, né, às vezes falando de revoluções burguesas, Revolução Francesa, né? Então, as revoluções, né, em vários países da América Latina. Então, a gente usa esse conceito em vários contextos históricos. Diferente do conceito de sociedade de corte, que é um conceito que só pode ser aplicado à França do século XVII e dentro de um grupo muito específico, gente. Porque quando a gente fala de sociedade de corte, a gente está falando da nobreza de corte que vive em Versalhes, tá? Que orbita em torno do rei, que é a nobreza que a gente chama ali, né, a nobreza cortesã. E é isso que o Norbert Elias tenta explicar nesse livro, né, a sociedade de corte. Ele cria essa categoria, tá? Então, essa é a primeira questão. Uma categoria bem, né, específica, que pode ser aplicada a um contexto também muito específico, que é a França do século XVII, e pensando num grupo social também muito específico, que é a nobreza, e não é toda a nobreza francesa não, gente. Então, não é a nobreza que vive na província, por exemplo. É a nobreza que vive em Versalhes, que vive na corte junto ao rei. Ou que mora junto ao rei, né? A nobreza passa uma boa parte da sua vida ali, do seu tempo, na verdade, né, junto ao rei. Ou é a nobreza que frequenta de forma muito regular a corte em Versalhes, tá? E nesse livro, o Norbert Elias tenta explicar as relações entre esses nobres, as relações de poder, as hierarquias, né? E principalmente tentando entender como é que vai se formando essa nobreza cortesã. Como é que aquela nobreza feudal, a gente já falou a respeito disso também, né? Mas como é que aquela nobreza feudal cavaleiresca vai se tornando essa nobreza cortesã, que vive na corte sobre outras lógicas, né? Tem uma outra função social. Ele fala muito de um deslocamento de poder dentro da nobreza. Porque no contexto medieval, o equilíbrio de poder entre a nobreza e o monarca está muito mais, mais estável, mais equilibrado mesmo, né? Mais igualitário, digamos assim. E no contexto moderno, vários fatores econômicos, sociais, né? O Norbert Elias aborda isso na obra, mudanças nas questões econômicas, nas práticas, né, militares, nas práticas de guerra, né? Nas práticas bélicas, vão fazendo com que haja um desequilíbrio de poder, né? dentro da nobreza. Qual é o desequilíbrio de poder, na verdade? Né? Um aumento muito grande do poder do monarca. Então, o poder do rei vai aumentando muito e o do restante da nobreza vai diminuindo, tá? A dependência da nobreza em relação ao rei vai aumentando também muito ao longo da modernidade, até o século XVII, até o século XVIII. E é isso que o Norbert Elias tenta explicar nessa obra, tá? Então, vamos lá. Vou para minhas anotações aqui para não me perder. Eu mudei de página para anotar sobre o que vocês estavam falando. Deixa eu só achar novamente aqui. Então, vamos lá. Nessa obra, o Norbert Elias desenvolve alguns conceitos muito importantes. Um dos conceitos que ele desenvolve, né, que a gente tem que entender qual que é esse conceito para entender também a tese dele sobre essa configuração social e política, que é a sociedade de corte, é o conceito de configuração, tá? E o que é configuração para o Norbert Elias, né? Configuração é quando o Norbert Elias está falando sobre as relações de interdependência entre os sujeitos. E é muito interessante, né, porque o Norbert Elias fala, isso dá uma pessoa de forma individualizada, né,
é difícil de entender o comportamento dela, de explicar esse comportamento, de racionalizar esse comportamento. Então é muito mais fácil entender o comportamento de grupos. E como é que determinadas pessoas que fazem parte do mesmo grupo, elas têm relações de interdependência, que uma depende da outra. A atuação de uma interfere na atuação da outra, né? Então essa coisa de entender que os grupos é como se fosse uma rede. Então, um interfere na atuação do outro, um influencia, né? Quando um um ganha mais poder, mais prestígio, o outro perde prestígio, né? Então, e ele vai trabalhar com esse conceito de configuração tanto para entender as relações que a gente chama de intraclasses, ou seja, né, as relações dentro da nobreza, que daí é uma classe social, tá? E daí, lembrando que a nobreza é formada também, né, tem os nobres, né, e tem o monarca, que faz parte da nobreza, então também as relações entre a nobreza e o monarca, e entre a própria nobreza, e as relações interclasse também, né, porque o Norbert Elias, nessa obra Sociedade e Corte, também vai mostrar as relações de interdependência entre monarca, nobreza e burguesia. Então, aí já é interclasse, porque sai da nobreza e vai pensar junto à burguesia. Então, para entender como é que vai se constituindo essa nobreza cortesã, essa sociedade de corte, né? Essa nobreza que vai viver na corte, porque essa é a grande diferença. A gente já falou a respeito disso, né? No contexto medieval, essa nobreza cavaleiresca, voltada para a questão da guerra, das disputas, das defesas dos territórios, né? Pautada naquela lógica de vassalagem, né, de dependência mútua, inclusive, de um equilíbrio muito mais estável, mais igualitário de poder entre monarca. É como o Norbert Elias mesmo coloca no livro da Sociedade e Corte. O rei, o monarca, ele é o primeiro inter pares, mas ele não ele está meio que junto à nobreza, ele faz parte desse grupo ainda. Ele não tem um papel de tanto destaque, ele não está acima, digamos assim, dessa nobreza. E ao longo do contexto moderno, né, essa nobreza vai perdendo essa função cavaleiresca, militar, né, guerreira, e vai ganhando uma nova função social e vai tendo esse novo espaço de atuação que é a corte. Então, sempre que a gente fala de sociedade de corte, lembrem de Versalhes, gente. E qual que é o monarca francês nessa época, né? O grande rei, exemplo do absolutismo na modernidade, né, maior exemplo, que é o Luís XIV, o Rei Sol. Então, lembrem lá também, né, o Luís XIV, o Rei Sol, o ápice do absolutismo, né, o maior exemplo de governo absolutista na modernidade é o governo de Luís XIV na França do século XVII, tá? Quando ele vive na corte. Lembrem de Versalhes, né, gente, aquela questão da suntuosidade, né, aquela questão do exagero, a questão de quantas críticas também vão ser interessadas nessa nobreza, porque principalmente depois os burgueses, né, as classes médias, que são os que criticam muito essa sociedade de corte, né? essa nobreza cortesã, porque dizem que eles viviam no ócio, né? Que eles na suntuosidade, que gastam demais, então e que vivem, na verdade, até numa decadência moral. Então, toda uma crítica que a burguesia vai fazer, que a gente também tem que entender como é que vai se constituindo esse ethos, né? Esse nicho de convivência, de valores morais, tá? Mas a gente já vai chegar aí. Então, o Norbert Elias fala que é muito mais fácil entender os indivíduos a partir de quando a gente entende que eles fazem parte de grupos de interdependência. E ele fala assim, ó, me distanciando de estudos que tentaram, por exemplo, entender os monarcas de forma individualizada, né, como se fossem grandes homens, cujas ações realmente determinam os destinos de uma nação, e não que isso não aconteça, de certa forma, mas ele fala, eu também tento entender, por exemplo, o papel de um rei, de um monarca, como alguém que faz parte de uma rede de interdependência. A situação dele dentro de redes, né, de interdependência com outras pessoas, com outros grupos também, tá? Então é isso que ele trabalha bastante nessa obra. Uma das questões que ele então aborda nesse capítulo que eu falei, que ele fala de como é que vai se configurando ou se transformando essa sociedade, essa nobreza guerreira nessa nobreza cortesã, ele fala que na França, ele trabalha muito com a França, tá, gente? Às vezes ele faz os comparativos com a Alemanha, com a Inglaterra, mas o foco dele é a França, tá? Então ele fala que na França, a tradição desses costumes nobres, né, atravessou a Idade Média até a época moderna sem grandes rupturas efetivas. Então, há mais permanências nos modos de vida, nos valores, né, da vida, né, nobre do que de ruptura. Mas é claro que houve mudanças, né, gente? A gente está falando sobre mudanças também. Está falando como que a nobreza guerreira vai se transformar nessa nobreza cortesã. Mas, ao mesmo tempo, vão continuar durante os séculos da modernidade com uma classe considerada superior na sociedade, de maior prestígio, de maior influência, de maior poder, né? A lógica também vai ser a mesma, né? No sentido de
de uma questão, né, de privilégios que são passados de geração em geração, considerados privilégios de nascimento, né? Então, muitas lógicas vão se manter, mesmo que a função social da nobreza tenha se transformado, tá bom? Então, quando a gente discute sobre sociedade de corte, a gente também está falando sobre absolutismo, tá, gente? Então, porque a sociedade de corte ela se desenvolve dentro desse modelo, né, de governo, né, de organização política, que é o absolutismo. Então, dentro do absolutismo, a gente vai assistir um gradativo deslocamento do centro de gravidade do poder dentro de uma mesma camada social, que é o que eu tinha colocado, né? E já usando palavras do Norbert Elias. Então, o que se representa o absolutismo a partir da visão do Norbert Elias, os estudos do Norbert Elias, né? Um aumento muito grande, um deslocamento do centro de poder, ou da gravidade, né? De poder dentro de uma mesma classe, porque é um aumento de poder, assim, imenso, né? Do monarca. Diferente do que acontecia, como eu coloquei, no contexto medieval. Uma das questões interessantes para a gente entender também a sociedade de corte é entender que essa nobreza, gente, no contexto medieval, ela estava espalhada, digamos assim, né, por toda a França, né, ou pelo que era a França naquele momento. E lembre que a gente já discutiu também como que essa nobreza ela era itinerante, né, a corte era itinerante, não tinha essa questão também da corte ficar sempre fixa no mesmo local. E no século XVII, na França, né, lá em Versalhes, tudo isso se modifica, porque uma parte dessa nobreza começa a se fixar em Versalhes, né, morar em Versalhes, junto ao rei, e é um número... E pense, gente, que o Palácio de Versalhes, ele abriga milhares de pessoas. Não é uma coisa pequena, é muitos nobres que estão ali. E nem todos os nobres conseguiram... tá nesse espaço, porque daí a sobrevivência da nobreza, na verdade, de uma parte da nobreza, né, pelo menos aquela que manteve maior prestígio, maior poder, né, maior possibilidade de exercer pressão, né, digamos assim, na sociedade, é essa que conseguiu chegar e morar em Versalhes, que conseguiu esse espaço, tá, de estar junto ao rei, de estar orbitando, como o Norbert Elias coloca, né, orbitando ao redor do rei, tá? Que era o Luís XIV, tá, gente? Então, nem toda a nobreza conseguiu. Então, uma boa parte da nobreza francesa se manteve nas províncias, né? E daí vai se configurando uma hierarquia entre essa nobreza que conseguiu estar em Versalhes, estar junto ao rei, e estar junto ao rei representa um grande poder naquele momento, muito prestígio, né? E a parte da nobreza que não conseguiu fazer esse movimento de estar junto ao rei em Versalhes, né? É a parte da nobreza que era considerada, digamos, inferior. E era uma parte da nobreza que era considerada mais rústica, porque quando você fazia parte da corte em Versalhes, você aprendia também todo um ritual de comportamento, de etiqueta, né? E que depois dominar esses saberes, né? Dominar essas práticas, representava também uma questão, né? De maior cultura, né? De superioridade mesmo, tá? Gente, eu vou ter que ligar o celular na energia que vai acabar a bateria. Já volto, só um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Façam assim, por favor, se estiverem. Obrigada. Ainda bem que o Wesley tá aí aparecendo. Então, olha lá. Então, a maior parte dos nobres, né, gente, ao longo desses séculos da modernidade, século XVI, né, XV, XVI, XVII, eles passaram, né, de cavaleiros a aristocratas da corte. Um filme muito bacana pra gente perceber um pouco isso, eu não sei se eu já falei com vocês, já comentei com vocês, é um filme né, intitulado Vatel, Um Banquete para o Rei, que quem, inclusive, é um dos principais atores desse filme, né, é o Gerard Depardieu, e esse filme retrata, né, o Gerard Depardieu, na verdade, ele é um personagem histórico, ele interpreta o Vatel, que é um personagem real, que realmente existiu, que ele era um mestre de cerimônias, né,
de um nobre, né, da época, e que vai receber o Luís XIV, e uma boa parte também, né, uma parte da corte, que também, né, acompanha o Luís XIV nas suas viagens, e vai receber o Luís XIV. Então o filme traz muito a questão das cerimônias, das festas, dos rituais, que são organizados para receber o Luís XIV. Então esse filme é muito bacana para a gente ver essa sociedade de corte, né, essa questão da etiqueta, das cerimônias, das hierarquias. É um filme fantástico. É uma pena que a gente não tem tempo, né, para ver o filme, para discutir. Normalmente, quando eu trabalho com História Moderna 2, eu fazia esse movimento, mas agora não foi possível. Mas eu sugiro que vocês assistam, tá? E tem muitos artigos também que analisam o filme e tratam também dessas questões, tá? Então, dê uma procurada na internet, tá bom? E o Luís XIV, gente, claro que tem um processo de transição, né? Porque não é só os nobres que vão se transformando nobre lá, guerreiro, né, feudal, nesse nobre cortesão. Esse processo também é integrado também pelo monarca. Então a gente tem também esse processo de transição nos reis, né? Daquele rei que era um rei guerreiro, tá? Para esse rei que vai se tornar esse rei cortesão. O Luís XIV, ele representa o primeiro que viveu essa experiência plenamente. Então, se você olhar um rei lá, digamos, né, um monarca francês do contexto medieval, você vai ver que ele tem muito mais esse perfil guerreiro, né? Tá muito mais próximo à nobreza. E o Luís XIV, gente, ele não tem nada de guerreiro, né? Ele tem os exércitos nacionais que vão, né, travar as disputas, até pela questão da vestimenta, como é que ele se vestia, né? A questão, né, do manto, da coroa, a peruca, a maquiagem. E, inclusive, tem os retratos muito bacanas do Luís XIV. E a gente, quando olha esses retratos, né, gente, até de corpo inteiro, tem um retrato bem famoso dele de corpo inteiro, que ele tá, né, todo montado, digamos assim, né, com esses símbolos do poder. Porque tudo isso também representa essa coisa do poder, né? Porque para convencer as pessoas da época que o rei... Porque, pensa, gente, é uma mudança histórica, é uma mudança de paradigma. De repente, o rei se torna uma figura, assim, que é vista como alguém muito superior, né? Lembrem que qual é o tipo de discurso que legitimava o poder desses monarcas absolutistas, né? Principalmente a teoria do direito divino, né? Que eles estão ali reinando, né? Em nome de Deus, é uma coisa divina, um ser divino. Então, para trazer essa ideia e para isso se fortalecer nas mentalidades, né? nas representações das pessoas comuns, digamos assim, né? Dos outros grupos sociais, tem que se construir isso simbolicamente. Então, o Roger Chartier é um historiador que trabalha muito com essas questões, né, do simbolismo, do poder na modernidade. Então, ele vai apontando como que o uso do cetro, da coroa, do manto, né, tudo isso são formas de representar o poder desse monarca. Legitimar mesmo essa ideia de que ele tem esse poder absoluto, tá? Até a construção de Versalhes, gente. Porque Versalhes ele vai ser construído por dois motivos, né? Primeiro, para acomodar essa nobreza, que de repente não é mais itinerante, que aumentou muito em número, né? E que de repente eles precisam acomodar, né? Porque ela fica morando basicamente com o Luís XIV, tá? A segunda questão, gente, é para realmente representar esse poder, essa superioridade desse monarca e dessa nobreza também. Então, Versalhes sempre foi decorada, construída, né, com base nessa ideia, né, de suntuosidade, de poder, de demonstrar também, a partir, né, arquitetonicamente também, né, esteticamente, digamos assim, essa questão do poder, tá? Então, a gente vai ter, ao longo desses séculos da modernidade, então, um processo de distanciamento do rei em relação ao restante da nobreza. Então, basta você olhar, ver esse filme que eu comentei com vocês, né, que é o Vatel, mas também tem outros filmes, né, um filme que acho que o nome, se eu não me engano, é Luís XIV, inclusive, que é um filme bem antigo, mas você vai ver como que se dá a relação dos nobres com o Luís XIV, né, uma relação muito distante, muito hierárquica, muito distante. Eles tratam o rei com muita cerimônia, né? Aquela coisa de se colocar abaixo mesmo do monarca. E é uma coisa que uns séculos atrás seria inconcebível dentro da França, né? O rei ser visto como um ser tão superior, tá? E daí a questão chave nesse livro do Norbert Elias, e que ele consegue responder nesse capítulo 7, é por que esse equilíbrio de forças que existia no contexto medieval entre o rei e a nobreza se deslocou totalmente. O que aconteceu? O que aconteceu entre os séculos XV, XVI, XVII que fez com que tivesse esse desequilíbrio de poder, esse deslocamento de poder, esse aumento, né,
tão significativo, gente, do poder do monarca, né? E daí o Norbert Elias vai apontar duas questões principais. É claro que se a gente, né, for pegar outros autores, né, podem ter outros fatores, mas o Norbert Elias aponta principalmente 2 fatores, mas são muito interessantes. Esses 2 fatores que ele aponta, acho que ajudam, ele é muito convincente nos seus argumentos, né? A argumentação dele é ótima pra gente, assim, realmente, isso interferiu, isso fez com que houvesse esse deslocamento de poder, tá? Então, primeiro, o Norbert Elias fala das mudanças econômicas, gente. Então, o que acontece aí, lembrando, né, dessas mudanças econômicas que vão marcar o contexto moderno? A gente tem aí no contexto moderno, né, a emergência do mercantilismo, né, até por conta, né, da dominação, né, aí por vários países da Europa, né, de reinos europeus, né, do Novo Mundo, né, de lugares da África, né, de lugares da África. Então, a gente tem todo esse processo de colonização. Então, esse processo de colonização e de exploração, né, dessas terras ultramarinas vai fazer com que tenha dentro da Europa um afluxo de metais preciosos, né, proveniente dessas regiões, muito grande. E esse afluxo, né, essa entrada de metais preciosos, de riquezas na Europa, vai fazer com que tenha assim, um processo inflacionário extraordinário, gente. Então, né, é tudo muito complexo, né? A riqueza, na verdade, que foi trazida para a Europa não beneficiou todos os grupos sociais igualmente. Na verdade, qual grupo social que foi mais beneficiado? Não dá nem para falar do grupo, na verdade. Foi o monarca, né? Principalmente o rei, gente. Mas eu já vou explicar por quê. E a burguesia também. E a nobreza não. Esse afluxo inflacionário, né? Na verdade, não, desculpa. Essa inflação extraordinária, essa entrada de riquezas, né? Que causou essa inflação extraordinária, levou ao empobrecimento da nobreza, de modo geral. Menos do rei, tá? Por que isso vai acontecer? Deixa eu pegar aqui no livro, bem rapidinho, ler um trechinho para vocês. Depois, por favor, anotem aí, para vocês também depois lerem. Lá na obra do Norbert Elias, né, Sociedade e Corte, que eu já compartilhei com vocês o PDF da obra toda, tá? Guardem esses PDFs também, que às vezes é difícil de achar, tá, gente? Se vocês forem dar aula, fazer um concurso, né, mais pra frente, é bom vocês terem esse material. Deixa eu só achar aqui. Moderna. Aqui. Então, lá na página 165, tá? Se quiserem dar uma olhadinha lá. Eu vou ler um trechinho pra vocês. 165. Nesse capítulo 7 que eu comentei com vocês. Só pra gente entender o que aconteceu. Aqui. Então, olha só. Para uma grande parte dos nobres franceses, a inflação significou um profundo abalo, ou até mesmo uma destruição dos fundamentos econômicos de sua existência. A nobreza tirava de suas terras rendimentos fixos. Como os preços estavam subindo continuamente, o produto dos seus rendimentos contratuais não supria mais os seus gastos. A maioria dos membros da nobreza estava mergulhada em dívidas após o término das guerras religiosas. Também tem esse outro fator que a gente já vai falar. E em muitos casos, os credores tomaram posse de suas terras, tá? E uma parcela considerável da nobreza, destituída de suas terras, chegou à corte em busca de uma vida melhor, de uma nova vida. Então, o que vai acontecer, né, gente? Lembrem lá do contexto medieval. Os rendimentos da nobreza eram fixos, né? Eram rendimentos que eles arrecadavam por meio das terras. Então, quando começa a aumentar a inflação, faz com que os preços aumentem, né? E o fato da nobreza, então, a inflação vai aumentando, as rendas deles são fixas. Então, eles não conseguem acompanhar o aumento de preços. Então, isso vai causando um empobrecimento na nobreza. E outro fator que o Norbert Elias aponta é que depois das guerras religiosas na França, lembrem lá que teve as guerras religiosas, né? A morte dos huguenotes, na noite de São Bartolomeu, né? Teve muitas guerras religiosas na França. E que a nobreza saiu muito empobrecida também depois dessas guerras, endividada. Então, esse é um outro fator. E daí eles também perderam muito das suas terras, né? Por conta estavam devendo, né? Os credores tomaram muito das suas terras. Então, é uma nobreza que tem daí a questão do prestígio, tem lá o seu título, tá? Mas não tem mais dinheiro, não tem mais poder econômico. Qual foi a saída desses nobres, gente? Eles foram para a corte, buscar sobrevivência na corte junto ao monarca. E o monarca, gente, diferente da nobreza, ele não perdeu prestígio econômico, ele não perdeu renda.
Porque o monarca daí começa cada vez mais a depender, né, diferente do contexto medieval. Porque no contexto medieval o monarca também, né, tirava seus rendimentos das questões das terras, né, do que era produzido nas terras, de rendas fixas também. Só que daí no contexto moderno, quando vai se constituindo esse Estado moderno, absolutista, né, no primeiro momento, o monarca cada vez mais vai, né, tirando as suas rendas da cobrança de impostos, da venda de cargos, né? Alguns monarcas, inclusive, enriquecem muito se apropriando dos bens da igreja, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, né, com Henrique VIII, tá? Então, eles vão achando outros meios de conseguir renda e vão enriquecendo muito nesse contexto, gente, tá? Inclusive com as suas parcerias com a própria burguesia, né, com os mercadores, com as classes burguesas, né, nessas viagens ultramarinas, né? Então eles na verdade conseguem enriquecer muito, enquanto o restante da nobreza empobrece muito, tá? Então a nobreza vai para a corte por uma necessidade de sobrevivência, porque olha que interessante, gente, e quanto mais eles vão perdendo também o dinheiro, o prestígio econômico em si, mais eles vão querendo manter a ideia de que eles são superiores, que eles são uma classe, né, privilegiada na sociedade, e cada vez mais vai aumentando os gastos, porque eles querem daí cada vez mais ter uma vida mais suntuosa, né, na questão da organização dos palácios, né, na questão da vestimenta, cada vez mais suntuosidade nos seus gastos, tá? Então é uma coisa muito complexa acontecendo com a nobreza ainda nesse período, tá? Então, enquanto o rei estava numa ascensão econômica, né, digamos assim, o resto da nobreza empobrecia, tá? Então, esse é um fator importante ainda, mudanças nas questões econômicas. Um outro fator que o Norbert Elias aponta nessa obra dele, A Estudo de Corte, são mudanças nas práticas de guerra, que também vão fazer, né, com que o monarca tenha cada vez mais poder e a nobreza cada vez, né, perca mais o seu papel, né, a sua função social. Então, uma questão importante, a gente já falou a respeito disso, acho que o Fábio também deve ter falado muito com vocês a respeito disso, é sobre as características desse Estado moderno absolutista. Uma das características é o fato do rei estabelecer e instituir os exércitos nacionais, né? Então, com o fluxo crescente de recursos financeiros, né, que vinham para o monarca, ele vai poder contratar as tropas para guerrear em seu nome. Então, ele já não precisa mais da nobreza, porque o papel da nobreza era guerrear. Era defender as terras, era ampliar, digamos assim, né, o patrimônio, né, do reino por meio das guerras, das disputas. Então a nobreza vai perder sua função social, né? Lembrem que, inclusive no contexto moderno, com essa questão, né, da ascensão, da emergência dos exércitos nacionais, cada vez mais quem vai compor esses exércitos são pessoas das camadas desprivilegiadas, gente, né? Das camadas inferiores da sociedade, as pessoas mais pobres que vão. É daí que, inclusive, que vem essa ideia do soldado, né? Que surge o vocábulo soldado, porque paga-se o soldo. Então já não é mais o nobre, tá? Que tá lá guerreando. Outra questão importante, né? Tem o desenvolvimento das armas de fogo. Então, daí a questão do uso da armadura já não é mais eficaz. Então, lembre como é que era toda a questão, né, de formação desse cavaleiro, né, no contexto medieval, a questão da armadura, a questão, né, da forma que eram organizadas essas disputas, gente. Então, tudo isso vai perdendo sentido. Não é de um dia para o outro, obviamente, né? A gente está falando de um processo realmente de longa duração, de alguns séculos, tá? Então a gente tem ao longo da modernidade, né, a valorização cada vez maior da prática de guerra baseada em exércitos com armas de fogo, e isso vai acarretando, né, a valorização das práticas de guerra tradicionais, né, baseadas na questão da cavalaria, que é o que a gente tinha no contexto medieval, tá? Mas aí fica uma questão. Se a nobreza perde tanto poder econômico e perde a sua função social, porque ela não é mais a classe guerreira, né? Lembre, eu sempre comento a respeito disso, mas vou falar novamente, que no contexto medieval a gente tem as 3 ordens no imaginário medieval, né? Os que guerreiam, que é a nobreza, os que rezam, né? Que é a igreja, né? Os homens da igreja, e os que laboram, né? Os que trabalham, né? Os camponeses. Então, essa organização, essa divisão social, gente, ela vai deixando de fazer sentido no contexto moderno. E se a nobreza perde sua função social? E se a nobreza perde também o seu, digamos assim, né, prestígio econômico, né, de renda, dinheiro realmente ela não tem mais, por que o rei ainda precisa dela? Por que o rei, digamos assim, não, né, já que ele teve tanto aumento de poder, por que ele não acaba com a nobreza, digamos assim, para garantir, inclusive, o seu poder? Né? O que acontece?
Aí o Norbert Elias também vai explicar isso, porque ele vai explicar que tem uma certa dependência, apesar do rei não precisar mais da nobreza para que ela guerreie em seu nome, né, para que ela defenda seus territórios, o rei precisa da nobreza porque a nobreza é a classe do rei. Ele faz parte da nobreza. Muito discursivamente, né, simbolicamente, digamos assim, o que mantém também o poder do rei é o fato dele ser um nobre, dele fazer parte da nobreza, dele fazer parte dessa classe que tradicionalmente era considerada superior na sociedade, considerada como a mais preparada para governar, né? E não é uma coisa que é uma preparação só por meio da educação, mas uma preparação que eles entendiam que era por nascimento, né, por uma questão de honra, de uma superioridade de sangue, né? Então essa lógica ela não se perde no contexto moderno. Então o rei precisa dessa classe, é a classe dele, é onde ele vive, é onde ele interage, né? Todos os seus rituais, as suas relações se estabelecem dentro da nobreza. É claro que essa nobreza ao longo da modernidade, ela vai também se ampliando, porque uma boa parte da burguesia, principalmente da alta burguesia, a gente consegue adentrar nas classes nobres, né? A gente tem aí na França moderna, e em outros países também, mas a gente está focando aqui mais na França, porque é o que o Norbert Elias aborda nesse texto, a questão esqueci a palavra, só um pouquinho, título, né? Essa questão da compra de títulos, né? A alta burguesia compra títulos, começa a fazer parte da nobreza porque comprou o título, né? A nobreza togada, como eles chamavam, tá? Mas, de qualquer modo, ainda é a nobreza, tá bom? Então, o rei precisa da nobreza porque é a classe dele. Ao mesmo tempo, o Norbert Elias, até agora, estava falando um pouco dessas relações de poder dentro de uma mesma classe. Que o Norbert Elias fala que é a intraclasse, tá? Por isso que ele fala do conceito de configuração. Essas relações de interdependência, um precisa do outro. Então, é claro, eu não preciso explicar porque que a nobreza precisa do rei, né? Acho que ficou claro. Que a nobreza precisa do rei porque é o rei que vai manter ela economicamente. Porque daí o rei, como é que ele mantém a nobreza, né? Com pensões, com cargos, né? Com dinheiro mesmo, né? Ele recebe essa nobreza em Versalhes, né? Ele empresta dinheiro. Então o rei, na verdade, meio que compra essa nobreza. Então é fácil entender porque que a nobreza precisa do rei. Agora, por que o rei precisa da nobreza, acho que já ficou claro para vocês. Agora, além dessas relações de interdependência dentro da nobreza, o Norbert Elias também analisa na sociedade de corte as relações de poder interclasses, que daí é entre classes diferentes. Então, o Norbert Elias também comenta nessa obra que a ascensão da burguesia, né, em relação a vários quesitos, né, gente, em relação assim de ascensão econômica, de prestígio, né, de influência na sociedade, tanto que no final do século XVIII a gente vai começar a ter ali, né, no contexto do iluminismo, da Revolução Francesa, digamos assim, né, a imposição de uma hegemonia cultural burguesa. O século XIX é o século burguês, né? Os valores burgueses conseguiram daí se instaurar na sociedade, nos tornando cada vez mais hegemônicos na sociedade. Tanto que nós somos herdeiros de uma ideologia burguesa, de uma cultura burguesa, até hoje, no século XX, XXI. Ainda somos herdeiros dessas lógicas, né? Liberais, burguesas, de família, de amor, de várias questões, né? Que nós herdamos aí dessa construção burguesa. Mas assim, se a gente tem essa ascensão da burguesia no contexto moderno, em vários sentidos, como eu coloquei, né, ideologicamente, economicamente, e a gente tem a diminuição do poder da nobreza, o rei, né, acaba servindo como um equilíbrio de poder entre esses dois grupos sociais. Porque o rei, enquanto esses dois grupos sociais ainda estão num certo equilíbrio, porque um está descendo, né, a nobreza está descendo, está perdendo poder, está perdendo dinheiro, está perdendo, né, prestígio, e a burguesia estava lá embaixo, está subindo. Então, enquanto durante o momento que eles ainda têm um equilíbrio de poder entre nobreza e burguesia, o rei se aproveita desse momento, que é isso, o século XVII, né, e consegue estabelecer uma relação de equilíbrio entre esses três, digamos assim, vértices dessas relações de poder. Então, a gente tem a nobreza, monarca e burguesia, tá? Então, muitas vezes o rei se aproxima da nobreza, mantém a nobreza, para que a burguesia também não tenha assim, um aumento muito grande de poder, tá? E ao mesmo tempo, às vezes, ele se aproxima da burguesia, né? Para que também a nobreza não consiga novamente ter tanto poder quanto ele. O que vai acontecer no século XVIII que a gente vai ter aí a queda da monarquia, né? Quando a gente tem a Revolução Francesa, que inclusive matam o rei francês, né? O Luís XV, que daí já não é mais o Luís XIV, é o Luís XV, né? Luís XVI, na verdade. Que matam o rei, matam a rainha, né? Tomam lá... esqueci a palavra, já lembro, a Bastilha. O que acontece?
Nesse contexto, esse equilíbrio de poder já não se mantém mais. Uma decadência muito grande realmente do poder, do prestígio, da influência social da nobreza e um aumento muito grande de poder da burguesia, né? E daí a gente tem esse momento que aí não tem mais necessidade de manter esse rei absolutista que mantinha esse equilíbrio de poder. Lá na página 179, quero também ler esse trechinho para vocês, marquem aí, tá? Para vocês depois também lerem, é bem importante, que ele fala sobre essa tensão, esse equilíbrio de tensão entre nobreza, burguesia e monarquia, tá? Então ele fala assim, ó, aqui. O que foi apresentado aqui, desculpa, só um pouquinho, gente. Então, daí tá falando do rei, ó. Ele governava enquanto os grandes grupos sociais da burguesia e da nobreza, em acirrada rivalidade pela chance de poder, mantinham a balança de equilíbrio, tá? Aos grupos burgueses e aos grupos aristocráticos, não permite que nenhum deles prevaleça, ó. Daí essa atuação do rei em relação aos grupos burgueses e aos grupos aristocráticos não permite que nenhum deles prevaleça em sua luta pela supremacia. O príncipe reina, por sua vez, e de modo tão absoluto, que cada uma das camadas adversárias precisa dele na luta contra a outra, porque pode jogar uma contra a outra, tá? Então, só para entender então que se estabelece então um equilíbrio de poder entre esses três eixos de poder importantes aí no contexto da modernidade, tá? Tem mais um trechinho aqui, deixa eu ver se vale a pena ler para vocês. Aqui. Deixa eu ler que acho que vale a pena. Último trechinho da página 179. Como ele pode se apoiar nos grupos burgueses em determinadas questões, cada vez mais vai deixando de ser um primer inter pares, como era no contexto medieval, né? Distanciando-se da nobreza. E pelo fato de poder se apoiar nos grupos aristocráticos, no que diz respeito a outras questões, distancia-se da burguesia. E assim como ele reina sobre sua corte mantendo as distâncias, ele mantém em xeque as ordens e os grupos de seu reino, vigiando e controlando o equilíbrio de tensões, tá? Aí, além de discutir isso, o Norbert Elias vai também, daí já indo agora para outro capítulo, que é o capítulo 5, que nesse capítulo o Norbert Elias vai demonstrar como que daí vai focando realmente mais na corte, tá? Daí como é que a corte funciona no século XVII, na França, quando eles moram em Versalhes, e daí ele vai mostrar o quanto que essa distância entre o rei e o restante da nobreza, né, e essas relações de poder que fazem parte agora desse contexto nobre, gente, né, na corte, elas são representadas, né, conscientemente pela etiqueta. Isso é muito interessante de perceber isso é estudo sociológico, né, gente? Como é que o Norbert Elias traz, mostrar que a questão da etiqueta, entender os rituais de etiqueta da corte francesa no século XVII, são fundamentais para a gente entender as relações de poder entre essa nobreza, para entender os equilíbrios de tensões, as hierarquias, o controle, como é que o rei controla essa nobreza, inclusive. Então, o Norbert Elias vai demonstrar como que a etiqueta, na verdade, serve como simbolicamente, né, e conscientemente na prática também, como uma forma de representar esses equilíbrios de poder, essas tensões, essas hierarquias, tá? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Deixa eu só pegar aqui então a parte que eu preparei daí sobre o segundo capítulo. O nome do capítulo, gente, é Etiqueta e Cerimonial. Comportamento e mentalidade dos homens como funções, olha que complicado, até os títulos, como funções da estrutura de poder de sua sociedade. Então daí o Norbert Elias começa primeiro falando de Versalhes, né? Explicando que era um palácio grandioso, que abrigava milhares de pessoas, né? E que a maior parte da nobreza nessa época já do século XVII se mantinha em Versalhes. Quem não morava em Versalhes saía dos hostels, deixa eu ver se a palavra é essa. Será que eu cheguei a anotar? Os hostels, né, que eram os palácios, né, dessa nobreza em Paris, próximo a Versalhes, e visitava Versalhes, e às vezes passava o dia em Versalhes, voltava para os hostels à noite, mas a maior parte deles ficava quase que o tempo inteiro realmente em Versalhes, tá? E daí ele já vai explicando que Versalhes representa um símbolo da posição de poder do rei, né, uma forma de expressão do seu prestígio. E daí ele fala, gente, que até a organização do palácio representa também essa questão, né, de mostrar o papel do rei, né, dentro dessa configuração de poder dentro da nobreza.
Então, por exemplo, o quarto do rei, apesar de ser já uma prática comum aí na nobreza, né, na organização dos palácios, dos castelos, já há alguns séculos, mas aí em Versalhes isso se torna uma coisa muito simbólica, porque o quarto do rei, né, onde o rei fica, os aposentos mais privados, não é só um quarto, né, os aposentos privados, ficam no centro de Versalhes. É bem no centro do palácio, né? Por quê? Porque representa bem essa ideia. O Norbert Elias fala assim, para entender a sociedade de corte, na verdade não é que você vai falar que o rei está acima da nobreza. Na verdade, o rei está no centro da nobreza. E a nobreza orbita em torno dele, né? Precisa dele, orbita em torno dele. É bem aquela coisa de precisar, de se resignar, de entrar em relações, gente, que para eles eram relações difíceis de suportar, inclusive, porque era muito controle sobre esses nobres, né? Era uma dependência muito grande. E essa dependência, ela era estressante, ela era difícil. Tanto que vai se instaurar essas tradições do século XVII e vão perdurar até o século XVIII, mas que lá no século XVIII a própria nobreza já não está mais aguentando viver dessa forma, porque são rituais de etiqueta muito rígidos. E daí, claro que vai ter uma reação no século XVIII, né? Muitos nobres não vão mais querer frequentar Versalhes, isso já no século XVIII, tá, gente? Depois do Luís XIV. Enquanto o Luís XIV foi vivo, ele controlou isso muito bem. Mas no século XVIII vai se desgastando. Eles já não querem mais frequentar Versalhes, não querem mais rituais de etiqueta, começam a abrir suas próprias casas para receber as pessoas, para fazer as festas na nobreza, né? Já não tem que estar todo mundo em Versalhes, orbitando em torno do rei. Tem muito relação com essa questão de orbitar em torno do rei, com essa ideia dele ser um rei sol, né? O sol e os planetas, né? A nobreza que orbita em torno dele, gente. Ele é o príncipe, ele é a grande figura, tá? E daí o Norbert Elias também fala nesse capítulo, deixa eu só aqui abrir o capítulo que eu quero pegar uns trechinhos para falar para vocês. Capítulo 5, deixa eu achar aqui só um pouquinho, gente. Tô com o PDF aqui. Aqui. Porque daí ele também vai falar, gente, para vocês entenderem o ritual de etiqueta, tá? Sobre uma cerimônia que era realizada, né, todos os dias, né, no Palácio de Versalhes, que era o despertar do rei. Ele fala dessa cerimônia lá na página 101. Eu acho que essa cerimônia, quando a gente entende como é que funcionava essa cerimônia, a gente entende qual que é o papel da etiqueta nessas relações. E como é que a etiqueta também era utilizada tanto para representar as relações de poder, as hierarquias dentro dessa sociedade, quanto como que o próprio Luís XIV utilizava a etiqueta para demonstrar o papel de cada um, a posição de cada um dentro dessa configuração de poder, tá? Essa configuração de poder que é a corte, tá, gente? Então eu vou ler esse trechinho para vocês, olha só. De manhã, geralmente às 8 horas, a gente está falando do despertar do rei no Luís XIV, tá, gente? Século XVII, França, Versalhes. E em todo caso, no horário por ele determinado, o rei é acordado pelo primeiro criado de quarto, que dormia aos pés de sua cama. As portas são abertas para os pajens. Nesse momento, um deles acaba de dar a notícia ao Grand Chambellan. E eu não sei se está certo, não sei francês. E é o primeiro fidalgo de quarto, um segundo dirigiu-se à cozinha da corte para providenciar o café da manhã, e um terceiro ocupa seu posto diante da porta, deixando entrar apenas os senhores que têm o privilégio de acesso. Esse privilégio seguia uma hierarquia muito precisa. Havia 6 grupos diferentes de pessoas com permissão para entrar, um após o outro. Falava-se então das diversas entradas. Primeiro vinha a entrada das familiares, né? Fazia-se parte dela sobretudo os filhos legítimos e os netos do rei. Príncipes e princesas de sangue, o primeiro médico, o primeiro cirurgião, o primeiro criado de quarto, o primeiro pajem. Depois vinha a grande entrada, reservada aos grandes senhores da nobreza, né, a quem o rei concedera essa honra. Seguia-se então, né, essa grande entrada, né, para os leitores do rei, os intendentes para divertimentos e festividades. Em seguida havia uma quarta, que compreendia todos os restantes, né, o grande capelão, os ministros, os secretários oficiais, os oficiais de guarda, os marechais da França e assim por diante. A admissão para a quinta entrada dependia em grande medida de uma boa vontade do fidalgo de quarto e, naturalmente, do favorecimento do rei. Então, gente, pense que isso era realizado todos os dias. Esse ritual rígido não era quebrado. E o que esse ritual representava? Primeiro, que nesse contexto, quem ocupava esses cargos servis, pelo menos, né, nesses momentos de ritual, nas rituais, nas cerimônias, eram pessoas da nobreza. Não era o servo, né? Eram os servos que faziam tudo isso. Não, gente, eram pessoas da nobreza. Por quê? Porque ocupar um papel de servir o rei, estar próximo ao rei e digamos assim, né, ter acesso à intimidade do rei era considerado um grande prestígio.
muito, né, um grande prestígio. Então, para você estar nessa posição, você tinha que ter conquistado isso. O Norbert Elias fala assim, que na sociedade de corte, ou na corte francesa do século XVII, né, a questão da tua posição de poder, ela era, assim, claro, influenciada pelo teu título de nobreza, obviamente, tá? Mas isso também não era determinante, não era só isso. A sua proximidade junto ao monarca, né? Se você, digamos, conseguiu conquistar o monarca, se ele conseguiu te ver, né? Se ele conseguiu te favorecer, se ele te considerava próximo, ou se você conseguia influenciá-lo, né? Você estava próximo, ele era um conselheiro, era um amigo querido, né? Influenciava o rei. Isso contava muito mais, gente. Muito mais, às vezes, do que o título, porque todos tinham títulos, mas você sabe que tem uma hierarquia entre os títulos também, né? Mas, assim, nem sempre o título é determinante. Na sociedade de corte determinava mais a proximidade ao monarca ou a proximidade de pessoas que estavam próximas ao monarca. Então, às vezes, você não tinha tanto acesso ao Luís XIV, mas você tinha acesso a um nobre que era muito íntimo ao Luís XIV. E o que o Norbert Elias coloca também? Que a etiqueta era utilizada para demonstrar essa posição que a pessoa tinha na sociedade de corte, que nem sempre era determinada só pelo título. Então, por isso a questão dos rituais, né? Vocês viram essa questão desse ritual do como é que eu coloquei, gente? O despertar do rei. Então, quem que entrava primeiro é quem tinha mais prestígio, né? Quem trocava a camisa do rei, quem levava a comida do rei. Então, tudo isso marcava, nossa, essa pessoa o rei tem essa pessoa em grande estima, né? Uma pessoa que tem muita influência na corte. E é claro que tudo isso era muito instável, porque e daí exigia das pessoas viver na corte um controle muito grande dos comportamentos e das palavras também. Então, assim, você tinha que tomar muito cuidado, porque, assim, às vezes tinha gente que estava subindo porque estava se aproximando de alguém que era influente, ou porque estava conseguindo chegar próximo ao rei, e alguém que às vezes tinha ali, né, era bem visto pelo rei, tinha estima do rei, ou tinha proximidade com alguém que tinha influência junto ao rei, e tinha perdido essa posição por algum motivo, né? Fez algo, né, que desgostou o rei, digamos assim. Então estava perdendo prestígio. E até essa questão você tinha que sempre estar muito atento, porque quem estava ganhando prestígio, você tinha que estar próximo daquela pessoa. Quem estava perdendo prestígio, você tinha que se distanciar. E por isso que tinha que ter muito controle do comportamento, das palavras, né? O tempo inteiro você tinha que estar... por isso que depois a gente vai ver que a burguesia vai criticar muito a sociedade de corte, ou a sociedade aristocrática, né? A gente está falando aqui da aristocracia na França, por conta dessa superficialidade. Os comportamentos sempre são muito controlados, você nunca mostra o que você está pensando de verdade. Você sempre tem que pensar, racionalizar, né, adequar o seu comportamento. Aquela coisa de puxar o saco mesmo, puxar o saco, tá junto, né, que a gente vê isso muito no contexto político atualmente, né? Quem conhece um pouco mais de política sabe como é que funciona. Você tem que estar próximo às pessoas, articulando, né, mostrando que tá ali, ó, agora você tá precisando, tô com você, depois você vai me ajudar também. Então tem muito isso nesse contexto da corte, tá? E a etiqueta ela era utilizada para demonstrar isso simbolicamente. Então, assim, por exemplo, sentar próximo ao rei na mesa durante uma cerimônia, né? Era um grande prestígio. Imagine ele sentado próximo ao rei. No filme do Vatel, gente, esse filme muito bacana para entender essas questões, a gente, por exemplo, percebe, né? Porque quem tem influência, por exemplo, vamos pensar nas mulheres, né? As amantes do rei têm muita influência na corte. Quem conseguiu ser amante de um rei... Na época, né? Depois a gente tem a Madame Pompadour, né? Acho que é já no século XVIII, se não me engano. Mas essas mulheres que estavam próximas ao rei, elas têm muita influência. E daí no filme aparece bem essa questão, né? Quando o Luís XIV está indo, né, pra casa do Condé, né, que é esse príncipe que vai receber o rei, até porque ele está precisando de dinheiro, então ele vai receber o rei com muita suntuosidade. Ele nem tem dinheiro mais para fazer a festa, né? Acho que o rei vai ficar 3, 4 dias no palácio dele. Ele empresta dinheiro, ele compra fiado, porque ele precisa receber o rei, mostrar que ele está bem, agradar o rei, porque daí o rei poder agradá-lo também, né? Então, quando o Luís XIV está indo para esse palácio, ele leva a comitiva dele, né? As amantes, a rainha, os empregados, né? Entre aspas, que são nobres. Então, toda a corte que vai com ele. E é engraçado que quando ele está indo, ele está com uma amante. E daí, quando a amante vai, né? Então, o melhor quarto, um dos melhores quartos do palácio é para essa amante. Aí tem uma cena muito simbólica no filme que aparece ela subindo a escada. E daí descendo... Não, desculpa. Aí, ao longo do contexto, né, do filme, o rei vai se direção para uma outra mulher, que também é da corte, né? E daí
ela vai se tornar, daí o rei já não tá mais interessado na amante que ele tinha e vai se interessar por essa outra mulher que vai se tornar amante dele. Então tem uma cena muito bacana no filme, que daí é quando a amante que ele já tinha, ela tá descendo a escada, e a amante que daí que tá na iminência de se tornar amante dele, né, uma outra nobre, que era a dama da rainha, inclusive, ela tá subindo a escada, pra mostrar bem isso. Uma tá perdendo prestígio, a outra tá ganhando prestígio. Tá subindo na hierarquia na corte. Então é muito bacana a gente entender, por isso que eu adoro o Norbert Elias, adoro essa obra de Cidade de Corte. O estudo que ele faz, gente, é fantástico, né? Quer dizer, para você entender as questões de poder, né, as relações entre burguesia, nobreza, monarquia, entender o absolutismo, ele vai trabalhar com etiqueta. E tem muita gente que, claro, que daí não entende, né, gente? Tem pessoas que não têm essa compreensão, porque realmente é uma abordagem muito sociológica. Às vezes até dentro da história, o pessoal às vezes tem um pouco de preconceito, mas o quanto que entender questões de etiqueta são fundamentais para a gente compreender a vida na corte, né? Que é uma lógica totalmente diversa da nossa, gente. A gente é herdeiro do capitalismo, dos valores burgueses, né? Dessa questão do trabalho, né? A questão da profissionalização. Então, para eles, né? Para quem vivia na corte, por exemplo, a posição que eles tinham, né? Isso era demonstrado pela etiqueta, como eu já comentei, era tão importante para eles como, por exemplo, para nós hoje em dia tem essa questão de identidade profissional. Quando você consegue, né, ter prestígio, ter sucesso dentro de uma profissão, né, né, então o Norbert Elias faz algumas comparações também ao longo da discussão sobre o ethos, né, de vida burguesa e depois como é que era essa questão da corte, porque é muito diferente, as lógicas são muito diferentes, tá, gente? Mas é muito interessante tanto ver o filme que eu apontei agora, né, que eu sugeri, que é Vatel, Um Banquete para o Rei, quanto também ler o texto do Norbert Elias. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui importante que eu queria comentar com vocês. Claro que vocês vão ter que ler o texto para entender mais a questão da etiqueta. E talvez se a gente tivesse tempo para assistir ao filme e conversar sobre o filme, seria ainda melhor, tá? Mas se deu para entender minimamente, gente, como é que a etiqueta era utilizada para demonstrar qual que é a tua posição dentro da corte, né? Então, onde você sentava, né, função que você tinha de servir o rei, estar próximo ao rei, de participar de determinado cerimonial, né, do rei, às vezes não é só do fato do rei te olhar de uma certa forma, ou de você participar de uma cerimônia do chá, sei lá, então tudo isso representava algo importante e daí as pessoas que faziam parte da corte, elas tinham que saber ler esses sinais, é claro que daí elas sabiam, né, elas faziam parte disso, mas assim, o Norbert Elias trabalha muito com corpus documental para entender essas relações, que é deixa eu lembrar agora, que era um nobre que viveu na corte de Versalhes, tá, no Luís XIV, e que deixou diário, deixou registro, né, de como é que era a vida dele na corte. E o Norbert Elias utiliza muito essa fonte, né, para analisar a vida na corte. E daí, nessa obra desse nobre, que agora eu esqueci o nome, mas é um nobre bem famoso, muita gente estuda esse registro dele, ele fala que era muito difícil, gente, viver na corte. Era muito difícil, era muito custoso emocionalmente, inclusive, né? E o quanto que esses nobres, na verdade, se revoltavam contra esse tipo de controle intenso que o Luís XIV exercia conscientemente, inclusive. O Norbert Elias fala que é um controle consciente. O Luís XIV entendeu como é que funcionava essa questão da etiqueta, porque, né, até ele que instaura, em grande parte, né, depois isso vai se tornar uma tradição que vai adentrar até o século XVIII, né, vai perdurar até o século XVIII, até a queda, né, na verdade, da monarquia francesa, mas que eles se revoltavam contra isso, principalmente a partir do século XVIII. Por isso que eles não vão deixar Versalhes, não vamos querer saber de ir para Versalhes. Até porque ele não vai fazer tanto sentido mais, tá, a partir do século XVIII. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui antes da gente finalizar. E daí, quando mudava o equilíbrio de poder, gente, né, a posição de um determinado nobre na corte, mudava o ritual de etiqueta. Então, você é o favorito do rei. Então, você participava, por exemplo, desse cerimonial que era o acordar do rei. Aí, de repente, você perdia esse privilégio. Né, você era cortado, você não vai mais participar, lá do ritual de acordar do rei, é outro nobre que vai participar, outra pessoa tomou o teu lugar. E daí isso mostrava para todo mundo que você tinha perdido prestígio, que você tinha perdido posição nessa hierarquia, tá? Por isso que eu tava falando das amantes do rei. Uma que era amante do rei, estava perdendo essa posição, descendo a escada, e a outra que estava na iminência de se tornar amante do rei, subindo a escada para mostrar esse processo, tá? Então tudo isso era mostrado na etiqueta, tá, gente? Eles sabiam ler esses sinais.
Porque ler as coisas, né, gente, fazer parte de uma cultura, não é só ler o que é falado, o que é escrito. A cultura, gente, é um sistema de signos, né, que eles se organizam e a gente aprende sem perceber, obviamente, né, a lê-los. E eles não são só verbais, eles são gestuais, eles são de comportamento, né, né, a gente na nossa sociedade aprende a ler muito a questão, né, da expressão facial, da postura. Então tudo isso também é leitura de cultura, tá? Isso é questão de sistemas de representação, tá? Eu acho que assim, acho que é isso, tá? A gente acho que já passou bastante hoje do tempo que a gente está acostumado, tá? Mas é um pouco isso que eu queria trabalhar com vocês. Eu acho que, né, por meio da minha fala, ajuda vocês a adentrar nos textos depois, né? Porque eu tentei filtrar um pouco aí, né, do que é mais essencial, um pouco das lógicas que o Norbert Elias aborda nessa obra. E agora eu sugiro que vocês leiam os textos para vocês realmente compreender tudo isso nos seus pormenores. E quem tiver tempo e interesse, assista ao filme. Vale a pena, tá, gente? Alguma questão, alguma contribuição? Só essa questão, professora, o rei que precisava dessa nobreza. Eu não entendi muito bem o porquê que ele precisava. Seria no sentido assim de reforçar as hierarquias sociais, no sentido que você precisa de uma classe ali, né, que reforce o poder superior do rei absoluto, e também de práticas que venham dizer que aquela classe é superior às outras. É mais ou menos isso? É bem isso, porque assim, o rei, ele é rei também porque ele é nobre. Então é como assim, ele não poderia demolir toda essa classe, né? Digamos assim, agora que eu consegui o poder absoluto, eu vou acabar com a nobreza, até porque a nobreza durante muito tempo colocou em xeque o poder do monarca, né? É só no século XVII, quando esse poder se torna absoluto, quando ele consegue realmente, né, se impor frente à nobreza, que ele já não teme mais tanto a nobreza. Mas ao mesmo tempo ele não pode acabar com a nobreza porque a sociedade se pauta nessa lógica de que a nobreza é uma classe superior, que o monarca faz parte da nobreza. E a nobreza é onde o rei está, ele vive junto à nobreza. Se ele não tem mais a nobreza, onde que ele vai estar, né? Com quem que ele vai conviver? Pense um pouquinho, né, pra gente tentar comparar, Wesley, com as classes... com as classes... Qual é a palavra que a gente usa hoje muito? Com a elite, né? Com as classes da elite na atualidade. Você vê, né? Para se sentir parte da elite, as pessoas gostam de estar dentro do grupo deles. Sair com as pessoas que são da elite, tem os seus rituais, seus jantares, né? Os espaços que eles gostam de frequentar. Então, tudo isso ajuda simbolicamente, culturalmente, né? A construir essa ideia de que eles fazem parte desse grupo elitizado. Então, para o rei é a mesma coisa, não teria como de uma hora para outra ele acabar com a nobreza, porque a nobreza... Primeiro que a sociedade ele se pautava nessa ideia de que as hierarquias sociais se pautavam, né? Se organizavam a partir da ideia que tem uma classe superior, uma nobreza de sangue, né? De privilégio de nascimento. Então, a estrutura da sociedade ainda era essa, né? A estrutura da sociedade só vai mudar de forma mais radical, digamos assim, lá no século XVIII, né, com a derrubada realmente da monarquia e da nobreza, inclusive. Não que não vai mais existir a nobreza no século XIX, mas já não tem mais essa ideia de que a nobreza é a classe que tem que governar a sociedade, né? Ainda que vai ter um pouco, né? A gente tem muitos momentos conservadores no século XIX, de retomadas, né? Mas isso vai se perdendo muito ao longo do século XIX. A gente tem, sim, muito no século XIX, a instauração daí de uma lógica mais burguesa mesmo de sociedade, né? Então, é como se a estrutura social já tivesse organizada. Então, não tem como, agora eu tenho um poder maior que a nobreza, mas ainda tinha essa ideia de que tem que ter a nobreza. A nobreza ainda era um grupo importante, né? E, ao mesmo tempo, é a classe dele. Ele vive junto a ele. Se sentir superior é também fazer parte da nobreza, né? E que o grupo que ele estaria se ele não estivesse dentro da nobreza, né? Para ter essa questão da superioridade. E ao mesmo tempo o Norbert Elias coloca essa questão do equilíbrio de poder. Né? Então mantém a nobreza porque a burguesia, né, para não ascender demais. E ao mesmo tempo mantém a burguesia, se alia muitas vezes a burguesia para que a nobreza também não tenha muito poder, tá? Mas eu acho que é um pouco isso, é porque a organização, como é que já estava estruturada essa sociedade e essa estrutura social, né, de divisão, de organização social, né, de divisão, de hierarquia social, não mudou tanto ao longo da modernidade. A gente vai ter a emergência da burguesia, mas a burguesia só vai realmente se tornar uma classe hegemônica, né,
e que vai impor, inclusive, né, a sua ideologia política, social, cultural, mas lá depois do século XVIII, século XIX, século XX, tá? Então Entendi. daí muda realmente, né? Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok? Então, obrigada pela participação de vocês, tá? Na próxima aula, então, eu vou colocar para vocês colocarem lá na atividade de frequência os grupos, tema, qual é o objeto, né, educacional que vocês vão construir e as referências também, tá bom? E aí, na próxima aula, sempre no início da aula, a gente começa falando a respeito disso, sobre como é que está o andamento dos trabalhos. E procurem fazer algo simples, tá, gente? Eu não vou ser, assim, extremamente exigente, até porque vocês vão ter pouco tempo para fazer esse trabalho. Mas vocês precisam, ao menos, definir um conteúdo histórico, definir um objeto, né, um material didático pedagógico e fazer uma pesquisa mínima. Como eu coloquei, pelo menos de 3 a 5 artigos, entre artigos e capítulos de livro, tá bom? Que abordem as questões de conteúdo, né, do contexto específico que vocês estão abordando, as questões metodológicas e muitas vezes a questão realmente, né, do material em si que vocês optaram por realizar, que também ajuda vocês a entender como é que aquele tipo de material, cartilha, jogo de tabuleiro, blog, né, como é que aquilo pode ser utilizado com um objetivo educacional, tá? Para vocês, é porque produzir material didático, gente, é fazer na verdade a gente não vai ter tempo para isso, mas é sim realizar uma pesquisa de fôlego. Não é fácil produzir material didático, não. Não estou falando só de livro didático, que dá muito trabalho. Estou falando, às vezes, de fazer um jogo de tabuleiro. Não é só chegar lá e construir. É uma longa pesquisa por trás. Porque produzir coisas para a área de história, gente, é sempre muito difícil. Porque é muito fácil a gente cair em anacronismo, a gente trazer estereótipos, cometer erros históricos, né? Então, lembro de uma vez que teve um grupo que decidiu fazer um castelo. Queria fazer um jogo com um castelo lá, tipo RPG, se eu não me engano. O maior trabalho eles tiveram, porque o que é um castelo medieval? Como é que eram os castelos medievais? Qual que vocês vão utilizar de referência? Né? Para não cair no estereótipo, por exemplo, né? Porque não tem um castelo medieval exatamente. A gente imagina os castelos medievais, geralmente aqueles castelos de pedra, né? E na verdade a maior parte dos castelos medievais eram de madeira. Então tem todo que fazer uma pesquisa muito cuidadosa, mapa histórico também dá muito trabalho, tá? Então tomem cuidado para não fazer coisas erradas, tá bom? Sejam estratégicos, não vão fazer nada muito complexo, ok? Boa noite e bom descanso para todo mundo. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau, Boa tchau. noite, Felipe. Tchau.